Que a maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja contigo, no teu lar, com a tua família. Agradeço muito a tua participação conosco em mais este culto e, sobretudo, agradecemos ao nosso Deus por esta rica oportunidade de louvar, adorar, cultuar o nome do Senhor, o nosso Deus. Te convido a orar no nome santo de Jesus. Oremos. Bendito Deus e Pai eterno, nós te agradecemos. Nós te agradecemos e muito, Senhor, pelo que tu és e pelas grandes bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Por essa rica oportunidade, por mais este culto, nossa eterna gratidão. Dê a cada um, a cada uma que está participando deste culto a tua bênção, a tua paz, o teu amor, a saúde, a alegria e vitórias sobre as suas vidas, guardando, sustentando e fortalecendo. Usa-nos nas tuas mãos, Senhor, perdoa e graça os nossos pecados e aumente cada vez mais nossa fé em ti. É o que eu te suplico, desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Bendito seja sempre o nome do Senhor, o nosso Deus. Quero compartilhar com você a beleza do Salmo 33. Estarei lendo alguns versículos desse maravilhoso Salmo, louvor ao Criador e Preservador, o nosso Deus. Louvor a Ele. Salmo 33, estarei lendo alguns versículos desse extraordinário Salmo da Palavra de Deus. Diz a Bíblia: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Aleluia! Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. A terra está cheia da bondade do Senhor. Que esse Senhor maravilhoso, que o Deus eterno, muito nos abençoe pela leitura da sua palavra, que nos admoesta a exaltar o Senhor, louvar ao Senhor, cultuar ao Senhor. Fica bem louvá-lo, diz o salmista. Aleluia! E mais, o salmista diz aqui, nesses poucos versículos que lemos: a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Aleluia! A palavra do Senhor é reta, é correta, é direta, é a verdade. E o proceder do Senhor é fiel, porque fiel é Deus. O seu proceder é fiel para com a minha vida, para com a sua vida, para com a vida de cada um de nós. Ele ama a justiça e o direito. E toda a terra está cheia da bondade do Senhor. Basta que nós observemos, desfrutemos, honremos e sejamos gratos pelas bondades do Senhor para conosco. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Participe do culto servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor nas orações, na meditação da palavra e em comunhão. Prestemos um culto ao nosso Deus, que Ele muito continue nos abençoando. Amém. E agora nós vamos louvar o santo nome do Senhor nesta hora. Você tem valor, meu irmão. Creia nisso. Quer que
abençoe, irmãos. Se pudesse, eu queria ir ao mar para saber as profundezas que ele tem. Eu queria ir ao espaço para saber que altura tem da terra até chegar aos altos céus. Eu queria passear lá em Naim e passar
Eu saúdo os amados irmãos e as amadas irmãs na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade a esse culto. O pastor já iniciou e já tivemos louvores. Agora nós vamos entrar na palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada, que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Para aqueles que têm conhecimento da Bíblia, é um texto bastante conhecido, mas um texto lindo. Sobre falar do livro de Atos dos Apóstolos, tenho a dizer aos irmãos e às irmãs, cada um tem suas preferências. Eu gosto muito, eu amo toda a Bíblia Sagrada, desde o Gênesis até o Apocalipse, mas especialmente de uma paixão toda especial pelo livro do Atos dos Apóstolos. Talvez seja porque ali foi quando aparece o arrebatamento de Jesus, depois de ter ressuscitado, né? Foi ali que realmente os apóstolos se reuniram e o Espírito Santo de Deus caiu sobre eles e eles começaram a falar línguas estranhas ali. Eu sei que o livro de Atos dos Apóstolos é um relato completo do Novo Testamento. E tudo que houve e o que os apóstolos fizeram no seu ministério, e que não foram poucas coisas, não. Oxalá que nós possamos fazer alguma coisa ainda que seja pequena, para a obra do Senhor. Foi para isso que Ele me chamou, foi para isso que chamou o irmão, chamou a irmã que está participando deste culto. Ninguém aqui está assistindo o culto, nós estamos aqui participando do culto, o que a palavra de Deus vai realmente falar para nós. Nós, antes de abrir a Bíblia Sagrada, nós vamos orar ao nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. A nossa oração deve ser feita sempre em nome de Jesus Cristo, porque foi Ele que derramou o precioso sangue dele na cruz do Calvário, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, por causa do nosso pecado. Oremos. Santo e amado Deus, estamos mais uma vez diante da Tua santa presença, Senhor, te agradecendo por mais esta noite que estamos diante de Ti, abrindo a Tua santa e bendita palavra, falar um pouco da Tua mensagem, essa mensagem maravilhosa que salva, que cura, que batiza no Espírito Santo, Senhor. Fala-me através do Teu servo, Senhor, que vai falar a Tua santa e bendita palavra. Tudo que acontecer nesse culto seja para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que nós possamos desaparecer e só o Senhor aparecer. Por que só o Senhor? Porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Em nome de Jesus, que nós te pedimos, mas temos muito mais que te agradecer. Muito obrigado, Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. É um texto para aqueles que têm intimidade com a palavra de Deus, bastante conhecido. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. A cura de um coxo. A cura de um coxo. Capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo número 1. Diz assim a palavra de Deus: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração a nona. A hora da oração a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, o templo chamava Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vindo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, diz: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, algum trocadinho, né? Nós costumamos dar quando um mendigo vem nos pedir esmola.
E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Presta bem atenção nesse versículo. Não tenho prata nem ouro. E tomando pela mão direita, o levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram. Ficou curado. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aleluia, glória a Deus. Esse agradecimento, meu irmão. Quantas pessoas, muitas vezes, nós temos visto ainda nos dias de hoje, são curadas, são libertas e viram as costas para Jesus. Não glorificam o nome de Jesus. Não seguem a nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, como o nosso único suficiente Salvador. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Ele, além de andar, ele louvava a Deus. Ele glorificava a Deus pela cura, pela bênção da libertação que ele foi. E que milagre! Eu quero dizer para os irmãos, antes de entrar nesse milagre, que Jesus não veio aqui nesse mundo especificamente para fazer milagres. Ele fez milagres e ele continua fazendo milagres. Mas Jesus veio a esse mundo morrer na cruz para que nós pudéssemos, através do sacrifício dele, morar lá na glória do Senhor, morar no céu. Esta é a grande. Foi para isso que Jesus, a principal finalidade de Jesus aqui nesta terra, não foi fazer milagres. Ele fez e ele continua fazendo, volto a repetir. Mas a principal finalidade de Jesus vir a essa terra foi realmente levar nós para morarmos lá no céu, onde estaremos para sempre com ele. Para que isso aconteça, é necessário nós confessarmos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e seguir os seus caminhos. Se afiliar a uma igreja e seguir os caminhos do Senhor, que não tem outra coisa melhor, meu irmão, minha irmã, que nem diz a palavra de Deus, Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, meu irmão, minha irmã. Para morar no céu, nós não precisamos fazer sacrifício nenhum. É crer no Senhor Jesus Cristo e seguir os seus caminhos, seguir os mandamentos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Fazer que nem fez este paralítico. Depois de curado, o que ele fez? Virou as costas para Jesus, virou as costas para a igreja? Não, ele entrou na igreja e glorificava o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isto que nós temos e precisamos fazer. Graças a Deus, quando nós somos filiados a uma igreja séria, uma igreja que prega a palavra de acordo com a Bíblia Sagrada, e a gente prossegue nesses caminhos maravilhosos. Eu quero dizer para o irmão e para a irmã que a igreja não pertence a homem nenhum. Igreja não é o pastor não é dono da igreja, o presbítero não é dono da igreja, o diácono não é dono da igreja, a diaconisa não é dona da igreja, ninguém é dono da igreja. A dona da igreja é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele é o dono da igreja, meu irmão e minha irmã. Mas nós precisamos realmente procurar ser fiel à igreja na qual nós congregamos. Ser fiel até a morte, disse Jesus. E vocês vão ter a coroa da vida. A igreja não pertence a homem nenhum. O dono da igreja, sabe quem é, meu irmão e minha irmã? O dono da igreja é Jesus. Aleluia, é Jesus. Eu lembro-me, quando eu comecei no Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, existiam tantas pessoas que gostavam de ser os donos da igreja, que qualquer irmão que fizesse alguma coisa errada, os donos da igreja já arrependia eles. Se a Mariazinha ia com um vestido um pouco mais curto, a Joaquina já fala, ô Josézinha, olha a Mariazinha, o vestido da Mariazinha. E ali muitas vezes o pastor excluía, o irmão jogava fora
fora da igreja. Não é isso que Jesus quer, meu irmão. E volto a repetir e continuo a repetir. O dono da igreja é Jesus Cristo. Ninguém é o dono da igreja aqui nesta terra. Só nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, quando nós assumimos um compromisso com a igreja, nós precisamos ser fiéis. Fiéis em tudo. Em tudo, fiéis em tudo, ser fiel até a morte, diz a palavra, e eu te darei a coroa da vida. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Louvar a Deus, meu irmão. Ele não louvou homem nenhum, ele louvou a Deus. Ele não louvou nem Pedro, que fez a oração. Ele não louvou nem o que fez João, que estava junto com Pedro, fizeram a oração. Ele louvou a Deus. É isso que nós temos que fazer. Muita gente anda por aí dando glórias ao homem, dando glórias à mulher. Meu irmão, homem e mulher não tem poder nenhum se não for pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos poder sim, poder vindo do alto, vindo de Deus, mas nós precisamos ser fiéis, volto a repetir, até a morte, para que um dia também nós possamos ter a coroa da vida. E conhecemos, pois era ele que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. Todos ficaram admirados. Meu irmão, o que Jesus faz, nós não podemos admirar, porque a palavra dele diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus continua o mesmo, Jesus não muda. Eu mudo, o irmão muda, a irmã muda, mas Jesus não muda. Jesus é o mesmo. E ele, volto a repetir, ele é o dono da igreja. Não existe aqui nessa terra homem ou mulher que seja dono da igreja. Entende? Então nós temos a responsabilidade de administrar a igreja, o pastor tem de administrar a igreja, mas ele não é o dono da igreja, meu irmão, não tem direito a tirar ninguém da casa do Senhor. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. E ele não faz, porque ele ama o pecador, meu irmão. Ele ama a pecadora, meu irmão e minha irmã. Porque todos nós somos falhos. Não existe um perfeito. A igreja não é composta de gente perfeita. Pelo contrário, a igreja é composta de gente pecador. Mas pecadores lavados pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E continuando no versículo 10, e conhecemos para ele que assentava a pedir esmola à porta formosa onde estava o templo e ficaram cheios de pasmo, cheios de admiração e assombro, ficaram assombrados pelo que acontecera. Não estavam acostumados a ver aquilo, estavam acostumados a religião, e religião não salva ninguém, religião não melhora ninguém, só quem salva e melhora é Jesus Cristo. Aleluia. E apegando-se o coxo que fora curar a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Todos ficaram admirados, porque não estavam acostumados. Estavam acostumados a ouvir, a entrar no templo, ouvir aquelas rezas que até hoje acontece, meu irmão, mas não tem nada de Jesus Cristo, não tem nada do Pai, não tem nada de Filho, não tem nada do Espírito Santo de Deus. E quem tem que aparecer na igreja é Jesus. Não sou eu, não é irmão, não é irmã, não é pastor, não é presbítero, é Jesus que tem que aparecer na igreja. Só Ele é o maior, aleluia. Só Ele é o Salvador. Só Ele é o dono da igreja, Jesus Cristo. E no versículo 12, e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhaste tudo, tanto para nós como que nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Isso é humildade que está faltando hoje muitas vezes nas igrejas. Humildade, meu irmão. Às vezes o líder, que chamado líder, quer ser tal, quer ser o dono de tudo da igreja. Não, meu irmão. Quanto mais humilde, mais o Senhor abençoa a igreja. Aleluia. Com toda humildade. Graças a Deus, graças a Deus. E o versículo 13, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Abraão, Isaque e Jacó.
O Deus de nossos pais glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Preferiram outro homem a Jesus Cristo quando foi para soltar, quando Pilatos disse, ai que vos solte Jesus, o Galileu. Não, meu irmão. Eles pediram Barrabás. Até hoje, meu irmão e minha irmã, até hoje a humanidade está preferindo Barrabás a preferir Jesus Cristo. Muitos, milhões e milhões estão preferindo Barrabás. Estão querendo Barrabás e não estão querendo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que derramou o sangue dele por causa nossa, por causa dos nossos pecados. Disse, e continuou Pedro falando, mas vós negaste o santo e justo, versículo 14, e pediste que vos desse um homem homicida. Pediu que lhe desse Barrabás. Negaram Jesus e pediram Barrabás, meu irmão. E por isso que Jesus foi para a cruz. Mas estava escrito isso, que Jesus veio aqui nesta terra, morrer na cruz do Calvário pelo meu pecado, pelo teu pecado. E no versículo 6, acho que nós achamos muito interessante essas palavras de Pedro. E disse Pedro, porque todos ficaram admirados de ver aquele paralítico andando, pela oração de Pedro e João. Ficaram admirados. Meu irmão, nós não podemos ficar nunca admirados o que Deus é capaz de fazer, meu irmão. Nós temos sim que glorificar o nome dele. E Pedro disse, não tenho prata nem tenho ouro. Aleluia. Mas o que eu tenho, isso eu te dou, falou o paralítico. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aleluia. Meu irmão, só o nome de Jesus Cristo tem poder para fazer andar alguém. Só o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que diferença das igrejas de hoje, não todas, mas que diferença de muitas igrejas de hoje, que tem dinheiro, tem prata, tem ouro, mas não tem o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na casa de Deus. Tem muito dinheiro, muitas igrejas por aí, meu irmão, mas não tem o principal, que é o poder que Pedro e João tinham, o poder de orar e levantar aquele paralítico, meu irmão. Como é que está a sua fé? Como é que está a minha fé? Meu irmão e minha irmã, como é que está a nossa fé? Será que nós estamos firmes mesmo, realmente? Jesus está para voltar. Em todas as minhas mensagens eu tenho dito isso. Domingo passado o pastor pregou, foi participar da ceia. Ele pregou sobre isso, que Jesus está para voltar. Os sinais estão aí. A volta de Cristo está chegando, meu irmão. Queiramos ou não queiramos. E como é triste, muito é triste, a gente muitas vezes sabe que muitos estão se afastando do caminho do Senhor, estão se afastando de Jesus, em vez de se aproximar cada vez mais de Jesus. Ele estava dizendo assim, eis que eu estou à porta e bato, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do nosso coração, eu entrarei e cearei com ele, e ele vai cear comigo. Aleluia. E aonde? Cear na glória com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto nós não formos agora, façamos como a igreja do Tatuapé fez domingo, participando da ceia do Senhor. Eu dou graças ao Senhor que nesses centenas de anos que eu estou no Evangelho, nunca perdi uma ceia do Senhor. Meu irmão e minha irmã, é uma vez por mês, aliás, nós temos que estar nos cultos o mais que nós pudermos, mas especialmente não podemos perder a ceia do Senhor. Versículo, todo o povo ouviu andar a voz dele, ficaram admirados, ficaram impressionados pela oração de dois homens de Deus. E Jesus ainda ouve a sua oração nos dias de hoje, meu irmão. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente.
Ele não é que nem o presbítero Reinaldo, que hoje tem uma opinião e amanhã talvez mude para outra. Não, ele não muda. Jesus Cristo não muda. Ele é o mesmo. Vamos cada dia mais procurarmos adorar. Muito bem. E essa é uma frase que está escrito na palavra de Deus. É linda. É linda. E é verdadeira porque está na Bíblia, meu irmão e minha irmã. E Jesus continua fazendo milagres hoje. A minha vida é um milagre. Quem sabe o irmão está pensando entre si, a minha também é um milagre. A minha irmã está pensando, a minha também é um milagre. Milagre, porque ele continua fazendo milagres, meu irmão. Ele não muda. O presbítero Reinaldo muda, talvez. O Joaquim muda, o Manuel muda, mas Jesus Cristo, ele não muda. Volto a repetir, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente, meu irmão. Vamos seguir a nosso Senhor, Salvador. Vamos estar firmes na igreja do Senhor. E volto a repetir o que eu falei no começo, a igreja é de Jesus, meu irmão e minha irmã. A igreja é do Senhor, só Ele manda na igreja, meu irmão. Os outros estão para administrar, o pastor está para administrar a igreja, o presbítero está para ajudar o pastor, o diácono é a mesma coisa para ajudar. Mas ninguém é o dono da igreja. Ninguém, nós não somos o dono da igreja, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tenho prata nem ouro. Falou para aquele paralítico, eu não tenho prata nem ouro. Pedro era um simples servo de Deus. João era um simples servo de Deus. Meu irmão, minha irmã, não se preocupava com as riquezas, que nós sabemos, as riquezas deste mundo ficam todas aqui, meu irmão. Já diz o velho ditado, caixão de defunto não tem gaveta. Caixão de defunto não tem gaveta. Nós não levamos nada para esse mundo. Nesse mundo nós só levamos uma coisa, é ser fiel a Jesus. É trabalhar na obra de Deus. É ser melhor hoje do que eu fui ontem. Meu. Eu tenho falhas, temos falhas. Não existe um que não tem falha. A Bíblia diz que não existe um perfeito aqui nesta terra. O único perfeito que veio aqui nesta terra foi Jesus e foi crucificado. Não existe nenhum perfeito. Mas a gente tem visto, meu irmão, volto a repetir, no começo que eu me converti, eu via muito isso em algumas igrejas. Graças a Deus eu nunca vi isso no Brasil para Cristo, confesso. Mas vi isso em muitas igrejas. A mariquinha com o vestido um pouco curtinho tem que dispensar, tem que mandar embora da igreja. Tem que excluir da igreja. Quantas pessoas foram excluídas? Talvez até fosse para o inferno por causa da falha de um pastor, da falha de um presbítero, da falha de um irmão e da irmã. Por quê? Porque muitas vezes querem ser o dono da igreja. Meu irmão, como é bom esse Jesus. Jesus não exclui ninguém. Jesus não manda embora ninguém. É lógico, existem as regras na igreja. E as regras estão aqui na Bíblia Sagrada que eu estou mostrando aqui. As regras estão na palavra de Deus. E as regras é para se seguir. Até nas coisas materiais aqui deste mundo, nós temos que pagar os impostos, temos que cumprir o que o governo nos manda, nós somos obrigados. Para a coisa de Deus também tem. Nós temos que cumprir o que a Bíblia nos manda. Nós precisamos cumprir. Aí Deus faz isso que fez Jesus faz o que fez para esse cego aqui, para esse aleijado, para essa cura. Deus continua fazendo, porque Ele não muda, meu irmão, minha irmã. Eu volto a dizer, eu mudo, mas Ele não muda. E quando nós procuramos mudar, nós temos que mudar para melhor. Para melhor. Que Deus possa continuar nos abençoando. Fique firme nos caminhos do Senhor. Se ainda não congrega em igreja, procure uma igreja séria, meu irmão, minha irmã. Uma igreja que prega a palavra de Deus, que prega o Evangelho de Jesus Cristo. E seja fiel nesta igreja. Não anda pulando de galho em galho, não. Seja fiel na igreja na qual o irmão conheceu Jesus, na qual o irmão pertenceu. Graças a Deus, nunca saí do Brasil para Cristo, nesses 66 anos que estou no Evangelho, graças a Deus. É lógico, se a igreja não andar de acordo com a palavra de Deus, aí foge dela.
sai dela. Se ele não andar de acordo com a Bíblia Sagrada, sai dela. Porque tem muito pastor que inventa tantas coisas no dia de hoje. Inventa tantas coisas, meu irmão. A Bíblia não se inventa nada. A Bíblia está tudo certinho na palavra de Deus. Que Deus realmente possa nos abençoar a cada dia mais. Que Deus possa dar uma noite abençoada de repouso. E que amanhã acordar, vou dar um conselhozinho para o irmão, para a irmã. Amanhã acordar, digo um versículo que eu sempre falo. Salmista. Eu me deitei e dormi, e acordei porque o Senhor me sustentou. Deus te abençoe. Jesus, dá tempo para mim, ocupar minha vida contigo. Jesus, dá tempo para mim, ocupar minha vida contigo. Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Senão eu vou pelo vento e eu perco meu tempo caindo em perigo. Irmão, irmã, não perca tempo, siga Jesus. Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor, irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui nessa noite para adorarmos o nome do Senhor. Não importa as circunstâncias, o importante é que nós possamos meditar na Sua palavra de dia e de noite e confiar no Deus que é o ontem, o hoje e o amanhã. O nosso amanhã pertence a Ele. Amém? Vamos estar adorando ao Senhor no mesmo Espírito. Meu Deus, eu confio em Ti, Senhor. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e confia plenamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e confia plenamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada
sobre a rocha. Não existe vendaval para destruir, e a família que habita dentro dela no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Glória a Deus. Obrigado, recebe o louvor, Senhor. Amém. Bom é louvar ao Senhor, cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor, ouvir a palavra do Senhor. E que nesse momento agora, final do culto, em que nós vamos uma vez mais falar com o nosso Deus em oração, no nome santo de Jesus, o façamos com fé, com amor, com zelo, com gratidão no coração. Oremos. Senhor bondoso Deus e nosso Pai, graças te rendemos pela tua palavra lida e ministrada aos nossos corações. Graças te rendemos pelos louvores que a ti entoamos. Graças te rendemos pelo privilégio de falar contigo. E eu invoco a tua bênção, ó Deus, a todos que conosco participam deste culto, cada lar, família, parentela representada, venha de encontro, Senhor, suprindo cada uma das necessidades, orientando, direcionando, solucionando os problemas, abrindo as portas, curando as enfermidades, toso na cabeça, planta dos pés e na alma, cuidando, Senhor, do corpo, da alma e do Espírito. Dá a tua bênção, usa-nos em tuas mãos, capacita-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, santifica as nossas vidas, ó Deus. Também invoca a tua bênção àqueles que estão necessitados, hospitalizados, encarcerados, em leitos de dores, aqueles que estão, Senhor, em situação de rua, aqueles que estão em asilos, nos orfanatos, em casas de recuperação. Dá a tua bênção. Salva, cura, liberta e opera maravilhas pelo teu poder, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia, que a cada manhã se renova sobre as nossas vidas. E eu te agradeço, te peço, sobretudo te agradeço, pelo teu grande amor, pela salvação em Cristo Jesus, pela atuação do teu Espírito nas nossas vidas, pela tua companhia, pela tua presença, nossa gratidão. Te peço e te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa e redentora de Jesus, seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco permaneça, e com todo o rebanho do Senhor espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém. Louvado seja Deus. Nosso brado de vitória estará registrado em Romanos 8:31. Vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus, bendito seja Deus. Uma vez mais agradeço a tua participação conosco e convido a ti, convido a toda a sua família a participar das atividades da Igreja O Brasil para Cristo no Tatuapé, sempre com a permissão do nosso Deus. Rua Francisco Marengo, número 76, bairro do Tatuapé, aqui na capital de São Paulo. Domingo, 7 horas da noite, culto ao Senhor, com louvores e ministração da palavra, orações,
adoração a Deus, comunhão, culto ao Senhor, domingo 7 da noite também, às terças-feiras, 8 horas da manhã, momentos maravilhosos de oração, também com a meditação da palavra, louvores, comunhão, terça, 8 da manhã, participe conosco. Também estamos no YouTube e no Facebook às quintas-feiras, 7h30 da noite. Juntos, louvemos, adoremos e cultuemos o Senhor, o nosso Deus. Um grande abraço a ti, a toda a sua família e até uma próxima oportunidade, se Deus, o nosso Deus, assim o permitir. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, a doce e maravilhosa paz de Jesus. Deus te abençoe. Amém.